Olá a todos, vamos falar mais uma vez sobre o mesmo problema que gira em torno da política nacional. O fato de Lula cozinhar o galo com Bolsonaro. O que isso quer dizer? Vejamos. Renan Calheiros é o grande relator da CPI da pandemia. CPI da sindemia, que nós já explicamos várias vezes o significado deste conceito aqui. O grande desejo de Lula, neste momento, é que Renan Calheiros cozinhe o galo com ele, de modo que isto não desemboque num processo de impeachment. Para quê? Para ele fazer a eleição, os dois disputarem 2022 e, se possível, o segundo turno. Veja só que absurdo é essa teoria. Neste momento em que a sindemia está matando 420 mil brasileiros, a única solução que nós temos por conta de ser sindemia é a via política. Nós, enquanto sociedade civil, conseguimos fazer determinadas ações, pois somos limitados. No caso da gente falar tanto de Lula porque ele está sendo omisso diante desse contexto, é fazer o quê? Como um grande líder político, ele poderia fazer uma grande articulação nacional no sentido de levar adiante o processo do impeachment. Mas não, como ele deseja, Freud deve explicar isso, esse desejo forte de querer ir com Bolsonaro em 2022 e, se possível, o segundo turno, então ele vai cozinhar o galo cada vez mais. O compromisso de quem realmente é de esquerda é com a coletividade, não é com interesses particulares. E o que nós estamos vendo neste momento é justamente o grande jogo de interesses particulares. De um lado, Bolsonaro tentando salvar sua família e de outro, Lula tentando salvar a sua honra manchada por Sérgio Moro e a Lava Jato, e ele dá a volta por cima e assim ele sair novamente como um Dom Sebastião. Aliás, por falar em Dom Sebastião, veja a nossa live com o professor Roberto Romano, onde a gente explica direitinho este conceito de Dom Sebastião. Então, repetindo, a grande omissão do lado de Bolsonaro é ele levar adiante a tese de imunidade de rebanho, o que é um verdadeiro descaso com a sociedade brasileira, pois ele, com a sua retórica, diz: vão todos trabalhar, porque o Estado não tem dinheiro e a doença é uma causa que vai pegar a todos, então, portanto, não podemos ficar trancados em casa com medo. E do outro lado, a omissão de Lula é o fato de ele ser a grande liderança política da América Latina, tem poderes de grandes articulações que poderia desembocar e levar adiante o processo do impeachment. Não sabemos se o processo vai dar certo ou não, mas ele poderia fazer muito bem levantar esse debate na sociedade. Mas ele não quer. Sabe por quê? Porque ele deseja levar adiante a eleição. Então, estão fazendo ambos a eleição antecipada. E, enquanto isso, a população sofre e morre todos os dias. É triste a gente ver um grande líder político como Lula ir por esta via. Às vezes a gente pensa que ele vai voltar àquele velho Lula dos anos 80, mas parece que não. Ele abandonou de vez e está cada vez mais de braços abertos com o neoliberalismo. Só falta ele fazer agora, neste momento também, uma carta aberta aos brasileiros número 2, aonde ele vai se reunir com o grande empresariado e dizer: olha, no meu governo vocês ganharam muito mais dinheiro que o deles. Ou seja, eu vou ser mais neoliberal do que ele. Então, nesse sentido, eu volto à velha tese de Marilena Chaui. Se Lula não mudar, Lula para quê?
para ele ser um neoliberal, para ele pôr somente comida na mesa para os brasileiros, para, em termos de educação, só fornecer diploma e não uma formação dignamente humana, crítica e libertadora, assim como Paulo Freire pensou? Será que ele esqueceu esses ensinamentos do Paulo Freire, Darcy Ribeiro, essas pessoas que estavam ao seu redor? É triste a gente ver um grande líder andar por esta via neoliberal, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo ser omisso diante do que está acontecendo, pois ele pode fazer um grande processo de articulação nacional. Não somente ele, mas também Ciro Gomes. Trata-se de um outro grande líder político e que ambos estão com birra, duas criancinhas brigando por um brinquedo cujo desejo ultrapassa a vontade da nação. Compartilhe o vídeo, é importante levar essa mensagem adiante. Pensamento crítico é muito importante. Ative o sininho, aperte o like, tá? Isso é importante para o canal, tá certo? Grande abraço e até mais.